Bote a Boca no Trombone, entrevista. Março Azul é o mês que também a gente fala de combate ao câncer coloretal. Por isso, a gente está hoje recebendo o Dr. Marcelo Rovares, especialista na área também, para falar sobre este assunto, porque saúde em todas as áreas, em todas as frentes, é importante a gente estar sempre alertando o nosso ouvinte, hein, Caleb? Verdade, prazer recebê-lo aqui, doutor Marcelo Rovares, seja bem-vindo ao Bote a Boca no Trombone, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos amigos e ouvintes aqui da Rádio Menina, que é uma rádio que tem um grande impacto aqui na nossa região, e a gente vem tentar aqui hoje alertar um pouco a nossa população sobre a importância da prevenção do câncer coloretal. O que é o câncer coloretal? Isso aí, Edilson. O câncer coloretal, ele é o câncer do intestino grosso, né? Que envolve todo o intestino grosso e também aquela parte final do intestino, que é o reto, que é próximo à saída ali embaixo. Então, ele é um câncer muito incidente no Brasil, ele é o segundo câncer em homens e mulheres. A proporção está aumentando nos últimos anos, né? E hoje a prevenção é o melhor tratamento, porque ele é um câncer com poucos sintomas. É assintomático praticamente, então, doutor Marcelo? Quando ele está numa fase bem inicial, que é a fase que a gente quer alertar a todos para a gente poder fazer a prevenção, que é feita através de um exame chamado colonoscopia. Nós já vamos falar desse exame e já vamos explicar as facilidades que hoje a gente tem para poder proporcionar esse diagnóstico precoce e alcançar a cura nos nossos pacientes, que pode chegar até 90%. Né? E a cura está diretamente relacionado com o tempo do diagnóstico. Então, por isso que é tão importante a campanha. Né? A campanha é para você fazer o diagnóstico cedo, para você fazer o tratamento cedo e também fazer a cura desse paciente, fazer com que esse paciente já volte para sua família, né? Porque você imagina, nós estamos no meio de uma pandemia de Covid, né? Já estamos entrando aí no primeiro ano, os nossos hospitais estão lotados, muitos pacientes de vários outros problemas de saúde, seja cardíaco, seja pulmonares, seja a parte gastrointestinal, muitos deles não estão fazendo as suas prevenções por medo também, né? Isso é uma outra situação que a gente quer deixar alerta, né? As sociedades no Brasil e no mundo, né? Que essa é uma campanha mundial, né? Uma campanha da Sociedade Americana de Gastroenterologia, junto com a Sociedade Brasileira de Endoscopia, junto com o INCA no Brasil, junto com a Sociedade de Coloprocto, com a Associação Médica Brasileira. Então, são mais de 9 entidades que representam várias especialidades que estão engajadas nessa campanha do Março Azul Marinho. O que é o causador deste câncer de colo retal? O câncer coloretal está diretamente relacionado com vários hábitos, né, Adilson? Entre eles, a baixa ingestão de fibras, né? A alta ingestão de carne vermelha, que aqui no sul e sudeste é a maior incidência de câncer de colo retal comparado com o resto do Brasil, por causa dessa particularidade alimentar, né? Todos nós gostamos muito aqui no sul de churrasco, de carne, e muitas vezes a gente come mais do que 500 gramas por semana, né? Porque você fala, o que é muito, né? O que é muita carne vermelha? É um bife todo dia? Se for um bife de 100 gramas todo dia, e a gente vai comer um frango, ou um porquinho, ou alguma outra um peixe num outro dia, a gente não vai comer 500 gramas de carne, né? Mas o detalhe também não é só a carne. É a carne, a alta ingesta da carne, é a falta de atividade física. Então se fala que em média a gente precisa aí de 150, 180 minutos por semana. Vamos botar 30 minutos por dia, que fica tranquilo, né? E aí a gente consegue diminuir, porque quando a gente faz atividade física, a gente produz determinados tipos de hormônios, de proteínas, que vão fazer uma limpeza no nosso organismo, né? E essa limpeza, ela vai fazer com que esse tipo de câncer não apareça, né? Somente em algumas condições muito especiais. Aí essas condições especiais aí é o caso das famílias, né? Então são pessoas que já têm diagnóstico de câncer ou pólipo, que é o que a gente está buscando na campanha, né? O que é o pólipo? É quando você vai fazer a prevenção do câncer de cólon, né, Caleb? Você vai fazer a colonoscopia e aí você acha uma lesão muito pequena lá. A gente fala que é como se fosse uma verruguinha, uma pinta, e a gente vai lá e você já faz o diagnóstico, já faz o tratamento na colonoscopia. E essa é a grande vantagem do câncer de cólon. A maioria das vezes você faz a detecção precoce e você
acha o câncer quando ele é pequeno, você já retira ele e esse paciente no exame de colonoscopia ele já está tratado. Agora, a questão do preventivo é interessante, né? O preventivo da próstata deve ser a partir dos 45 anos, né? Que é uma especificação. Qual é uma data específica, uma idade específica para as pessoas já começarem a se cuidar no que diz respeito a esse tipo de exame indicado, doutor? Então, até 2 anos atrás a gente falava 50 anos. Sim. E o que tem se percebido no mundo inteiro? O aumento do número de casos de câncer de intestino nos pacientes com menos de 50 anos. Então, hoje a data mudou para 45 também, Caleb. Então, quando você vai fazer a sua prevenção de câncer de intestino, você pode aproveitar e fazer a prevenção do câncer de próstata. Eu acredito que a maioria dos médicos endoscopistas e colonoscopistas, quando vão fazer o exame de intestino no seu paciente do sexo masculino, eles vão palpar a próstata, né? E aí, palpando a próstata, pode saber se tem alguma alteração nessa próstata, vai encaminhar para o urologista, que é o médico especialista de próstata, para fazer esse acompanhamento. Mas o médico endoscopista, o médico cirurgião, o médico coloproctologista, que é o médico que está treinado e apto para fazer esse diagnóstico de câncer de intestino, ele também pode examinar a próstata do seu paciente. E não é muito infrequente a gente, no nosso dia a dia, fazer diagnóstico de câncer de próstata, tá? E também ajuda o colega aí nessa situação. Então, 45 anos para a próstata, 45 anos para o intestino. Também tem casos onde existem fatores familiares, né, Caleb? Então, eu tenho lá a mãe daquele rapaz que hoje está com 30 anos, ela teve um câncer de intestino com 42 anos. Então, em geral, se fala que 10 anos antes da idade do câncer da mãe, o filho, né, e os irmãos, porque os pais já devem ter feito, né, a grande maioria das vezes, sim, devem também fazer a profilaxia, a prevenção, que é a colonoscopia, que é o exame que vai fazer o diagnóstico precoce. Porque o Adilson perguntou do sintoma, né? E o sintoma, às vezes, ele é uma cólica leve, ele é uma anemia que não tem explicação, é uma fadiga que a gente não sabe, às vezes é um sangramento pequeno que a gente confunde com uma fissura, com uma hemorroida, né? Aquele sangramento na hora de fazer a higiene. Então, são sintomas que eles não são específicos do câncer de intestino. São sintomas que eles dão suspeita. Então, tem suspeita, procura uma clínica, um médico de sua confiança, né? Faz a sua prevenção. Hoje a gente tem uma vantagem muito grande no Brasil. O Brasil é um país muito grande, mas tem muitas e muitas clínicas especializadas no aparelho digestivo e elas fazem esse diagnóstico na própria clínica. Nós não precisamos dos hospitais nesse momento, que já estão, né, sobrecarregados, que já estão abarrotados, né? Mas nós não podemos esquecer, porque se a gente não começar a trabalhar nisso agora, na parte de prevenção, seja cardíaca, seja próstata, seja intestino, daqui a 1, 2, 3, 4 anos, nós vamos ter frutos negativos. Nós vamos ter pessoas que vão ficar doentes, porque agora nesse momento de Covid, e a gente tem que continuar intensamente a prevenção do Covid. A gente não estamos aqui falando que a gente tem que cuidar do intestino e não cuidar do Covid, muito pelo contrário, né? Existem inúmeras medidas que já foram tomadas nas clínicas, nos hospitais, aqui mesmo, né? Na própria rádio, né? As coisas modificaram para melhor, né? Para proteger. Então, o que acontece? As pessoas, elas precisam começar a prestar atenção nelas mesmas e decidir fazer essa prevenção. Porque quem são os tomadores de decisão, né, Adilson? Na nossa idade, que a gente está tranquilo, geralmente é a gente mesmo, né? A gente estava brincando aqui no começo que são as nossas mulheres, né? E geralmente, ela que determina, né? Geralmente, no caso do homem, né, fazer o exame, né? E o medo, né? E muitas vezes, né? Aquela dificuldade, aquele preconceito também de fazer o exame, né? Importante, bem colocado isso, Adilson. Isso é bem interessante você colocar, porque assim, o que a gente percebe hoje? A gente imagina que a gente vai fazer um exame num lugar acordado, né? E vai estar exposto. Todos os lugares que a gente vê que fazem exame, o paciente ele é acompanhado, ele é vestido com roupas especiais, ele é sedado, né? Ele fica confortável. O preparo hoje do intestino é um preparo muito mais fácil de fazer. Não estou dizendo que ele é agradável, mas ele é fácil de fazer. Ele é agradável a partir do momento que a gente alcança o nosso objetivo, né? A gente faz um preparo de cólon e a gente acha um pólipo pequeno e você tira esse pólipo pequeno aí agora, e daqui 3, 4, 5 anos você não vai ter um câncer, né?
Interessante. Então, sobre alimentação, sendo que é um dos principais fatores da questão da carne vermelha, é bom fazer a intercalar durante a semana, assim, a alimentação, né, doutor? A carne vermelha, os embutidos, né, os defumados, né, os produtos industrializados. Então, se a gente puder comer as coisas mais frescas, né, coisas mais naturais, que não são congeladas, que não são processadas, né? Então fala-se muito dos industrializados, né? Os embutidos, então a salsicha, o peito de peru, o salame, né? Que a gente é acostumado, né? Desde pequeno, italiano, família italiana, é difícil quem não come um pedacinho de salame todo dia. Aí tem que ver a origem também disso, né? A maneira que isso foi produzido e a quantidade de fibra e atividade física. Então é um conjunto. A gente não consegue simplesmente fazer uma coisa. A gente gostaria, também no Covid, a gente gostaria, tem uma solução. Não tem. É um conjunto, né? É um conjunto de regras. É o distanciamento, é a lavagem da mão, é o álcool gel, é o caboclo que está gripado não sair na rua, é usar máscara, porque isso vai diminuir a infecção e vai diminuir a quantidade de pessoas internadas, e aí a gente vai conseguir sair dessa aí. E no câncer de cólon é a mesma coisa, né? Existem várias situações que a gente faz para prevenir. Atividade física, né? A importância de comer as fibras, né? Então as verduras e os legumes e os vegetais, né? A gente às vezes não dá muita bola para eles, né? Come só um pouquinho, né? Come um pouquinho. Então como é que a gente sabe, né? Qual é a quantidade, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que se a gente tem dúvida, a gente pode usar uma regra simples. Talvez não vale para todo mundo, mas vale para a maioria. Quanto de carne? Uma palma de mão, né? Quanto de verdura, legume e vegetais? Até 2 mãos abertas cheias. Então, uma quantidade muito boa. Quanto de arroz, feijão, ou macarrão, ou batata? Um punho fechado. Então a gente já mais ou menos dimensiona o nosso prato, né? Faz um prato de entrada, verdura, legume, salada. Depois serve-se novamente, aí come lá uma proteína que é a carne, que pode ser um frango, que pode ser um peixe, que pode ser a carne de porco. Todo mundo não, muitas pessoas têm uma certa medo da carne de porco, acha que ela faz mal, né? Não, a carne de porco ela é tão saudável quanto a carne de frango. A carne de peixe ela é mais saudável, porque as carnes que têm muita proteína, que são mais difíceis de digerir, elas causam mais dano. E ao longo de muitos anos que a nossa população está envelhecendo mais, né, Caleb? Hoje a gente vê pessoas aí muito saudáveis, 70, 75, 80 anos, 85, tão saudáveis aí. Todos esses anos nessa alimentação favorece o aparecimento de alguns tipos de cânceres, né? E hoje, especificamente, a gente está falando do Março Azul Marinho, que é o mês de prevenção de câncer do intestino, né? De cólon e reto, né? Estamos conversando com o Dr. Marcelo Rovares. Março Azul, como ele disse, né? Prevenção, é tudo, né, Caleb? Prevenção, fazer o exame, não esperar, não deixar, não ter preconceito, chegar a ir fazer os exames e cuidar da sua saúde. E aproveitando também que o doutor está conosco, eu gostaria de uma opinião, né? E o senhor entende também desta área, de muitos, né? Eu já conversei, já conheço o doutor Marcelo há tantos anos, né? Sempre, em qualquer circunstância, ele tem a informação. Covid-19, estamos vivendo neste momento uma situação bastante complicada em todo o país, onde muitas pessoas próximas, quando as pessoas próximas começam a perder a vida, a gente cada vez fica mais preocupado. Isso gera bastante ansiedade em todos nós, né? Então a gente tem que ver que a gente está entrando no primeiro ano, aí estamos num ano já, vai fechar um ano de Covid no Brasil. As nossas instituições, os nossos hospitais, os nossos técnicos, os auxiliares, os auxiliares de limpeza, o pessoal da farmácia, todas as pessoas que trabalham, né, os fisioterapeutas que trabalham nas UTIs, os médicos, estão todos sobrecarregados. Então esse é um momento de apoio, é um momento que a gente precisa, todo mundo que tem alguém na sua família que trabalha na área da saúde, colabore, ajude a pessoa. E ajude também no seguinte sentido, cuide para não se infectar, cuide na rua, não se exponha. Lembre que às vezes você não está expondo a sua família, mas está expondo a família de alguém, né? A gente fica muito preocupado quando a gente vê aí, e viu muitas situações, muitas festas fechadas, festas clandestinas, né? Como se não tivéssemos responsabilidade, né? E aí essas pessoas levaram essa doença para casa e os seus familiares adoeceram, e aí os hospitais nossos estão sobrecarregados, né? Eu acho que isso ainda vai demorar um pouco para mudar, mas a gente precisa
manter a postura. A gente precisa continuar lavando a mão, usando álcool gel, mantendo o distanciamento. Quem está gripado não tira máscara de jeito nenhum, né? Existem várias correntes, tem pessoas que defendem o tratamento precoce, tem pessoas que não defendem. Então a sociedade médica hoje, ela colocou o livre-arbítrio. Qual né? a sua visão em relação a isso, doutor? Na verdade, são casos individualizados. Eu acho que todo mundo tem que tomar a sua decisão, junto com o paciente, né? Eu costumo falar no dia a dia, quando a gente atende a pessoa, hoje a gente como médico, a gente não pode mais impor algumas decisões, né? Mas a gente tem que expor as situações e junto com aquelas opções que a gente tem, decidir junto com a família, junto com o paciente, quando ele tem condição de decidir e optar pelo melhor, né? Eu particularmente, eu tive o Covid em dezembro, graças a Deus não tive sintomas exuberantes, pude passar em casa, né? E acabei fazendo o tratamento precoce, sim. Para mim foi muito bom, foi muito efetivo, né? Eu digo que faria de novo se eu pegasse novamente, mas a gente não sabe, existem muitas variantes, existem muitos tipos de vírus diferentes. Verdade. Existem organismos diferentes, e aí a gente fica querendo achar uma única solução, né? Tipo, o tratamento precoce salva todo mundo. Não salva. A UTI vai salvar todos nós. Não vai, porque nós não estamos sem vaga. Então nós temos que trabalhar na prevenção, né? Seja na prevenção do câncer de intestino, seja a prevenção do câncer de próstata, seja no Covid, e a gente tem se adaptado de uma maneira meia hostil, vamos falar assim, né? Porque ninguém tá gostando disso, né? Ninguém gosta, ninguém quer ficar em casa, ninguém quer deixar de sair o final de semana. Mas nós temos que pensar um pouquinho no outro, né? Se a gente pensar somente na gente, a gente não vai conseguir sair dessa situação, né? Existe uma parábolazinha que a gente leu há muitos anos, que é a diferença entre o céu e o inferno, né? É como se fosse uma mesa grande aqui, um pote de comida no meio e as colheres gigantescas. Se eu tentar me alimentar, eu não consigo me alimentar. Eu tenho que alimentar o Caleb tem que alimentar o Adilson tem que me alimentar. E aí a gente está no céu, né? Se eu tento só me alimentar, o Adilson o Caleb nós vamos estar no inferno, porque ninguém vai comer. E nós vamos morrer os três de fome. Então hoje a gente tem que olhar um pouquinho para o outro. Olhar para o lado, né? Olhar para frente, olhar para trás, olhar para o lado. O que a gente pode fazer para tentar melhorar a vida daquela pessoa que está ali do nosso lado? A gente não conhece essa pessoa, mas talvez essa atitude nossa vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Seja qualquer pessoa, nós não precisamos ser médicos, técnicos, auxiliares, enfermeiros, fisioterapeutas, não. Todos nós hoje temos bastante acesso à informação, né, Adilson? Todos os dias a gente fala sobre saúde, todos os dias a gente lê sobre saúde, né? E a gente tem que tentar botar isso em prática. E isso que está sendo dificultoso, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente fica tenso, que a gente quer voltar a um normal lá para trás, né? Eu não gosto muito da palavra novo normal, mas porque não é normal a gente estar numa situação assim, né? É um anormal, né? Todo mundo preocupado, todo mundo com medo, né? As pessoas já estão tendo problemas emocionais, psicológicos, o isolamento. Então, temos que tentar conversar com as pessoas. Quem tem familiar de mais idade, quem tem familiares que tem mais depressão, liga para sua família, faz uma videochamada, né? Se não dá para entrar na casa que está com medo, vai até a porta, fica 2-3 metros de distância, conversa com a sua família. Todo mundo que tem o seu médico de confiança, converse com o seu médico. É difícil quem tem mais de 40, 45 anos hoje, que não tem um médico de confiança, né, Dilson? Verdade. A maioria de nós tem. Todos. Então, nós precisamos fazer pequenas atitudes, né? Porque o vírus, ele é invisível e a gente não tem como saber tudo, né? Verdade. Tudo é novo ainda, né, doutor? Ainda estamos nessa novidade, né? A vacina está vindo, né, Caleb? Isso é uma boa notícia, né? Então, quem pode, quem deve vacinar, todo mundo que pode, vai vacinar. Se fala muito da eficácia da vacina, mas qualquer 1% é melhor do que o zero. É verdade. Então, se for 50, se for 60, se for 90... Concordo plenamente. Vamos vacinar, todo mundo que tem opção ou oportunidade. Eu ainda não me vacinei, né, por causa da faixa de idade, mas em breve vou me vacinar. Então são pessoas que vão vacinar todo mundo que E der. mesmo sendo médico, não estando no Sistema Único de Saúde, no particular, não pode, doutor? No profissional? particular ainda não temos a vacina, né, Caleb? Sim. Não, mas no caso, o senhor não deveria, como médico, receber essa vacina ou não faz parte do protocolo ainda? Ainda está com 60 anos, a última informação que eu tive. Com 60, a partir de 60. Mesmo profissional da saúde, né? Mesmo profissional da saúde. Então, assim, tem lugares que já vacinou mais, existem várias regras, né, da vacinação, mas se informe no seu município, veja se você está dentro da faixa de vacinação, vá vacinar.
procure, porque isso vai ajudar a gente lá na frente, vai melhorar os hospitais, vai diminuir as UTIs sobrecarregadas, lotadas, né? Vai fazer com que as pessoas trabalhem com um pouco mais de tranquilidade nesses hospitais, nessas emergências, né? O lockdown ajuda ou não? Isso me botou numa saia muito justa, né, Adilson? Pois é. Veio-me agora, né? A gente não programa a pergunta, mas fiquei pensando agora. Essa aí é uma saia justa. Na verdade, não é uma fala minha, né? São vários trabalhos que saíram ao longo do mundo e muitos deles falam que o lockdown completo, ele não diminuiu a infecção, né? No Brasil se fala muito de Manaus, né? Onde teve um lockdown muito pesado e continuou aumentando os casos e tiveram bastantes pacientes doentes. O que a gente está vendo na prática que talvez ajude seja o seguinte: você tem menos que 50 anos, não está no grupo de risco, né? Precisa trabalhar, faz os melhores cuidados que você possa e vamos trabalhar. Se você tem mais que 50 anos, é grupo de risco, não precisa sair de casa, cuide-se, né? Ou sai o menos possível. Então, você acaba adaptando essa situação para que as outras coisas também não parem. Nós estamos aqui hoje discutindo prevenção de câncer de intestino. Por quê? Porque a gente já sabe que daqui 2, 3 anos, os pacientes que não puderam ou não serão examinados agora, eles vão ter um câncer de intestino daqui 2, 3 anos. Como tem gente que vai infartar, como tem gente que vai ter derrame. Então, assim, essas situações, elas vão gerar ainda lá na frente, ainda por muitos anos, problemas para muitas famílias, né? Seja por um motivo ou por outro motivo. Então, o que a gente pensa hoje? O que é certo e o que é errado? A gente não sabe exatamente isso, né? A gente tem que tentar usar um pouco do bom senso, né? Então, o bom senso, eu preciso trabalhar, eu tenho menos que 50 anos e eu não sou grupo de risco. Eu vou trabalhar, eu preciso manter os meus ouvintes informados, eu preciso manter a população de Balneário Camboriú e toda a região, né, informada sobre inúmeras situações que você expõe aqui todo dia. Mas eu também não vou ficar o final de semana, no sábado à noite, indo no restaurante ou na balada, né? Porque às vezes lá é o lugar que eu estou mais propício a me contaminar, né? Nada contra o restaurante, né? Eu usei o termo no restaurante porque é onde a gente tira a máscara, né? Mas aí pode-se pedir essa comida também em casa, que está tendo muito, mudou bastante já esse jeito da gente viver, né? Então, assim, tem muita coisa que está vindo em casa, né? Mas a questão do restaurante, é bom lembrar, São Paulo é regra. Tem que ter um pacotinho específico para você guardar a máscara. Aqui, em nenhum restaurante que eu fui, tem um pacotinho específico para você guardar a máscara. Aí você tem que colocar a máscara no bolso, tem que colocar a máscara em cima do colo, né? Porque não tem onde você... Se você colocar na mesa, já foi, né? Caso tenha ali o vírus... Está infectado, acabou. O cuidado que os profissionais de saúde têm, e a hora que o profissional tem o maior risco, Caleb, é a hora que eles vão se trocar, né? Então, o profissional que está dentro de uma UTI, que está completamente paramentado, que está só com o olho de fora ali, né? Que a gente brinca, né? Na hora que ele vai se paramentar, na hora que ele vai tirar a roupa, é a hora que ele tem o maior risco de contrair essa doença, né? Então, a gente também, na hora que a gente tira e coloca a máscara, né? Então, usar o álcool gel, você pode dobrar a máscara e pôr no bolso, sim, mas na hora que você retirar, você tem que pegar pela alça, né? Segurar ela pela alça, né? Segurar a mascarinha pela alça e pôr pela alça, né? Para você não pôr a máscara colocando na frente, mas às vezes é difícil, porque você tem que ficar que nem eu estou com a minha aqui na mão, né? Poderia ter colocado no bolso, mas são cuidados que às vezes a gente descuida. Aí tem o celular, que a gente também coloca a mão em cima. Então são situações que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes é nessa hora que a gente pega, né? Muito bem, legal aí o papo com relação ao Março Azul, né? Que é o combate, a prevenção ao câncer coloretal, e já também abordando a questão da Covid-19 com o Dr. Marcelo Rovares. Muito obrigado pela presença aqui, pelo bate-papo e pelas explicações também ao nosso ouvinte. Eu que agradeço mais uma vez o convite, obrigado a todos vocês aqui da rádio, que fazem um trabalho maravilhoso em muitos aspectos, né? A gente espera ter esclarecido um pouco dessa situação e também espera que as pessoas, elas engajem nessa campanha, né? Porque uma campanha, ela vai ser refeita várias vezes, né? Todo ano tem campanha, né? De várias coisas. Então a gente fala do Outubro Rosa, que é da mama, fala do Novembro Azul, que é o da próstata em novembro, né? E agora o Março do Azul Marinho, que é a prevenção do câncer de cólon e reto intestino, né? Obrigado, Adilson, obrigado, Caleb, obrigado a todos vocês aqui da Rádio Menina, obrigado, ouvintes.
Obrigado, doutor. Um grande abraço. Agora, às 7h37.